Então, seguindo aqui depois dessa observação importante, porque realmente, né, o Horus, Ra e Osíris é o mesmo ser em diferentes estágios, né? Então aqui a gente tem o outro slide, Horus versus Sete, o sistema estraçalhado aqui, o relatório de erro, né? Na mitologia, Sete não apenas fere Horus, ele estraçalha a percepção unificada do universo em partes desconexas, né? Então, antes existia a unificação e ela, para se manifestar, ela se fragmentou, né? A fragmentação 3D, este evento representa a queda, o momento em que a consciência saiu da unidade e entrou na análise fragmentada. Tá? Atualmente operamos em um sistema que divide a realidade para tentar compreendê-la, perdendo a coesão do todo. Bom, então isso é o que representa essa mitologia e a gente vai ver outros detalhes aqui conforme a gente vai seguindo. Bom, falando do olho de Horus, a gente tem duas grandes perspectivas sobre o olho de Horus, tá? Essa aqui é a mais antiga e ela está embasada na egiptologia, que o olho de Horus, ele tem, cada parte dele representa uma fração. A gente vai estudar isso aqui, vai desmembrar bem isso aqui. E essa aqui é bem conhecida, bem popular para quem gosta do Egito, que é essa sobreposição do olho de Horus com a parte interna central do cérebro, né? Essa imagem é bem conhecida para quem gosta desses assuntos. Acho que a maioria de vocês devem já ter visto alguma vez essa colocação do olho de Horus aqui sobre o cérebro, tá? Vamos falar primeiro dessa aqui. Depois que a gente desmembrar isso aqui, a gente vai para essa, tá? Então, o que acontece? Essa ideia que a gente está vendo aqui do olho sobrepostos no cérebro humano, ela não é uma ideia que veio lá dos egípcios antigos. Pode ser, e eu, Rafael, acredito que tenha, eles devem saber disso, por vários motivos que a gente vai ver aqui, mas isso não está escrito num papiro, não é um papiro antigo que você pega, tira o pó lá e fala, nossa, olha, os egípcios fizeram isso. Não, provavelmente esse conhecimento era como de praxe, era passado oralmente. Mas essa ideia, de qualquer forma, apareceu nos anos 90, é uma ideia moderna, uma teoria moderna, né? Que pesquisadores lá nos anos 90 começaram a perceber que existia uma certa compatibilidade, uma coisa parecida entre a forma do olho de Horus, o designer, com o cérebro humano na parte interna, né? E aí isso ficou muito popular, popularizou entre as pessoas espiritualistas e que gostam desse assunto, com os livros do Druval Melquisedeck, né? Que ele publicou ali um livro, o Antigo Flor da Vida, 1 e 2, que é um livro que eu tenho há mais de 10 anos aqui, até deixei ele do meu lado só para mostrar. Ah, tem o livro 1 e livro 2 dele aqui, que são livros antigos que eu já tenho aqui dele, e ele que popularizou isso, né? Lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90, depois com o advento da internet pegando força, aí isso está em tudo quanto é site, tudo quanto é local. Mas a gente vai falar dessa parte aqui, porque realmente são tantas conexões interessantes, correlações, que faz a gente pensar que talvez não seja só uma teoria dos anos 90 dos pesquisadores, talvez eles realmente fizeram uma descoberta, né? Mas vamos lá, Faz vamos. sentido. É a da memória, né? Então, você está mostrando é o hipocampo. Então, Sim, aquele que tem o olho, que enxerga, é aquele que recorda e processa, computa e sintetiza a informação. exatamente. Tanto é que a gente trouxe comparações aqui. A gente tem, por exemplo, essa região aqui do cérebro, tá? Você está vendo aqui que eu estou destacando, ela é o tronco encefálico. Então a gente tem o cerebelo, que é essa parte aqui, e o tronco encefálico. São regiões que fazem parte do cérebro reptiliano, tá? E ela é uma região muito parecida com o olho de Horus, com o Horus em si, em forma de falcão, né? Que está aqui. E aí a gente tem toda a parte interna, aqui onde está o tálamo e a glândula pineal, tudo se encaixando com o olho de Horus. Nessa outra representação que a gente tem aqui, conhecido como cofre do céu, uma representação egípcia, bem conhecida, a gente tem toda a estrutura que a gente encontra também aqui dentro da nossa cabeça, na parte do cérebro reptiliano. Basicamente, essa estrutura que a gente está vendo aqui é o DGED, que significa que é
o tronco de Osíris, né, o pilar de Osíris, essa parte aqui, né? Então ele representa o Osíris, essa parte aqui. E isso faz uma ligação, deixa eu pegar uma setinha aqui, ele faz uma ligação diretamente tanto com o tronco encefálico, né, até o nome é parecido, tronco encefálico com pilar, com tronco de Osíris, né, bem semelhante. Ela faz uma ligação principalmente com a coluna vertebral, porque a coluna vertebral a gente sabe que é o pilar de sustentação do homem, né, do ser. Então, ela é uma ligação direta com isso. O Horus, que é o filho de Osíris, ele já está conectado logo acima, que é essa região aqui, que também fisicamente é muito semelhante. A gente pode ver aqui. E aí a gente tem acima dele, bem aqui, o olho de Ra, que seria tanto o tálamo quanto a pineal, que pega aqui, a pineal está mais ou menos por aqui, que é o centro do cérebro, o tálamo está mais à frente aqui. Pega o olho de Ra, e essa parte de cima aqui já não é já a parte do cérebro reptiliano. Aqui é o sistema límbico e aqui é aonde está o hipocampo, tá? Importantíssimo, a Maria já falou várias vezes do hipocampo e ela tem tudo a ver, tá? E liga com essa parte aqui de cima, que eu sei que parece a pálpebra, né, do olho, mas na verdade ela representa a deusa Nud, que é a abóboda celeste. Então ela representa a abóboda celeste, pode ser tanto o hipocampo, quanto também a próprio cérebro, aqui, a própria cabeça, a parte de cima da cabeça, tá? Pode representar as duas versões aqui. Como a gente pode perceber, a arquitetura desse símbolo com o nosso cérebro reptiliano e um pouco do límbico, ele é muito perfeito, dá direitinho. E não só isso, as representações esotéricas e simbólicas de cada parte também representam quase com exatidão cada função que nós temos aqui. A gente vai dar uma olhadinha isso no próximo slide. Antes disso, a gente vai falar sobre a lenda de Osíris para fazer essa ligação com o cérebro, tá? Então, vai ter alguns erros de português aqui, a treva aqui, por exemplo, que eu pedi dessa vez eu pedi pro o GPT fazer, o GPT às vezes escreve errado, viu? Acho que ele tem dislexia. Então, vamos aqui, o relato, a lenda de Osíris. O relato de Plutarco sobre a lenda de Osíris descreve a morte e a ressurreição desse deus. O seu corpo é escondido no tronco de uma árvore magnífica. O rei de Biblos corta essa árvore e a parte que contém o corpo de Osíris torna-se um pilar para o seu palácio. Essa lenda tem seus antecedentes nos textos das pirâmides, que são textos que remontam a 3.500 anos, tá? Nos quais o corpo de Osíris é associado a um tronco de árvore e a um pilar tingido. Então a gente tem aqui esse pilar de Osíris aqui, que tem a essência. Então quando ele diz aqui que essa árvore tem a essência de Osíris dentro dele, e ele foi levado como um pilar para o palácio, esse palácio é o que? É o cérebro. Então é o pilar do cérebro, né? Que é justamente tanto esse tronco encefálico e a coluna vertebral, que é o pilar central do cérebro. Então, conecta muito bem, né? Então, a palavra tronco, que vem também do tronco encefálico, não é uma coincidência linguística. Na biologia, o tronco encefálico é a base de sustentação do cérebro superior, é o palácio, tá? Então, o corpo de Osíris, a essência divina, fica aprisionado no tronco que sustenta o palácio. A gente sabe que na coluna vertebral, o que tem dentro da coluna vertebral é a medula espinhal. A essência da coluna vertebral é a medula espinhal. A medula espinhal é que vai trazer todos os componentes de sinais do meio ambiente, tudo que a gente está percebendo passa por ali. Então a essência está passando por ali, né? Essência de Osíris. E sabe que outra correlação interessante que vai se somar a tudo isso é que a vida vegetativa e os comandos fundamentais, a respiração, batimento cardíaco, controle de temperatura do corpo, todas as coisas que precisam para a gente manter-se vivo, elas acontecem, estão aprisionadas no tronco encefálico. Elas acontecem tudo aqui no cérebro reptiliano. Então, tudo para te manter vivo, as funções vitais
elas são, nós não controlamos e elas são regidas pelo cérebro reptiliano. E olha que interessante, até hoje a gente usa essa palavra de vegetativa, né? Quando alguém está em coma e as partes superiores do cérebro estão desligadas, o que fica funcionando é o cérebro reptiliano ainda, que mantém a pessoa viva. E aí a gente fala que essa pessoa está como? Em estado vegetativo. Quem é o deus da vegetação? É o Osíris, por isso que ele é verde, inclusive. Então, ele está sob o palácio, ele faz parte da essência divina que sustenta a vida, e ele é o deus da vegetação, quando a gente está em estado vegetativo. Vocês percebem que são tantas correlações que fica difícil acreditar que os egípcios não sabiam e não fizeram isso de propósito, né? Mas esses conhecimentos esotéricos, eles eram passados oralmente. Então, dificilmente você vai achar um papiro, você vai tirar o pozinho dele, assoprar, e vai ler tudo isso que eu estou falando, porque o conhecimento era passado de forma falada, era verbal, conhecimento mais profundo, né? Mas vocês veem que, assim, tem umas correlações muito interessantes que faz com que a gente pense que de fato, os egípcios fizeram esse símbolo baseado nessa estrutura do cérebro. Até porque os egípcios conheciam muito sobre anatomia. Para fazer mumificação, né, gente, tem que saber tudo de anatomia, eles sabiam o corpo inteirinho ali. Gente, como vocês já sabem, né, eu fiz os livros que estão aqui, inclusive, né, o Código da Arquitetura da Matrix, volume 1, e depois, posteriormente, eu fiz o volume 2, tá? São livros basicamente de semiótica, principalmente o primeiro, onde a gente tem bastante imagem, é quase um gibi, tem muita foto, muita imagem aqui, que aqui a gente vai decodificando vários significados dos símbolos, desde os símbolos da antiguidade até uns símbolos um pouco mais modernos, digamos assim, né? E aí o livro 2 ele explica como é que a gente pega esses símbolos, esses significados que tem e pode usar ao nosso favor, né, para a gente ampliar a nossa consciência. Bom, aí esse ano, recentemente, eu acabei de criar também um curso que também está baseado em programação neurolinguística. Eu sou programador neurolinguístico, então peguei algumas técnicas de programação neurolinguística e associei isso junto com a simbologia, com o estudo que eu já faço há 20 anos nessa caminhada desses estudos, né? E criei um curso para justamente auxiliar as pessoas a entender como o nosso cérebro funciona e como fazer o cérebro trabalhar a nosso favor. Porque a gente vem com essa máquina incrível que é o nosso cérebro, mas ninguém ensina a gente como usar. Então, ao longo da vida, a gente vai criando tropeços aí, vai criando problemas, vai criando amarras mentais de crenças, de várias coisas que vão nos prendendo e vão nos atrasando na nossa caminhada, vai prejudicando, a gente vai entrando em sofrimento. Porque o sofrimento, na verdade, é sempre um fator interno, não externo. E a gente aprende a decodificar isso, a mudar esses padrões, a extrair o melhor de si mesmo. Então, tem vários módulos ali, tá em 7 módulos mais ou menos, né, com algumas aulas, explicando desde o início, para a gente conseguir libertar a nossa mente, fazer esses entendimentos melhores, né, de uma forma leve, de uma forma fácil, bem didático, né, para a gente conseguir realmente ser a melhor versão de nós mesmos, tá?